Como é que você está se posicionando nessa corrida para o Senado? Bom, eu estou me posicionando como a opção diferente para o eleitor do Amazonas, a eleitora do Amazonas. Por quê? O Chico Preto teria alguma similaridade comigo, mas ele está com a candidatura dele indeferida e esse indeferimento vai se manter. Lamento, porque era um candidato propositivo, a gente tem algumas divergências ideológicas, mas tem uma postura ética semelhante. E agora restam aqueles grandões, né, que são os candidatos ditos favoritos e que são os candidatos dos grandes esquemas poderosos, das grandes fortunas, da manutenção do poder na forma como ele está, que é o poder pelo dinheiro, ou o dinheiro pelo poder. Eu vou mostrar para o povo do Amazonas que tem uma opção, como mostrei em 2018, quase foi eleito, 581.500 votos. Pessoas honestas, pessoas que ralam muito para sustentar a si próprios e a sua família, podem me ter como opção. E não é só uma questão de ter honestidade de propósito. Eu estou preparado para ser um senador. Eu estudo, eu leio, eu dialogo, eu compreendo as mudanças que o Brasil e o mundo tiveram. A nossa política está no século passado, no século XX, mas nós estamos no século XXI. A Amazônia é o maior ativo, a região estrategicamente mais importante do planeta Terra em relação às mudanças climáticas. Mas nós não conseguimos colocar a bioeconomia, o setor primário com sustentabilidade, o turismo, as atividades econômicas que podem e devem complementar a Zona Franca na pauta política efetiva da atratividade de investimentos, da discussão das grandes questões de serviços ambientais. Com todo respeito, a atuação de ex-governadores no Senado é medíocre, é fraquíssima. Ela não traz nada de novo, de inovador. Nós estamos na época do polo digital, nós estamos num momento que precisamos extrair do mundo a valorização do homem e da mulher na floresta com melhores oportunidades a partir justamente do compromisso de não derrubar. Nós precisamos saber separar preservação de conservação e quando os gringos vierem, tem que conservar a Amazônia, eu digo não, tem que preservar, porque a preservação inclui os seres humanos. Nós não podemos conceber uma floresta em pé e as famílias vivendo na miséria. O Amazonas é o estado do Brasil que tem o maior PIB per capita, Produto Interno Bruto per capita, do Norte e Nordeste. Porém, é o estado do Brasil com a segunda maior desigualdade social, com o maior número de pessoas na miséria e na pobreza. Só o Maranhão é mais desigual que o Brasil. Será que não está alguma coisa errada? A nossa violência, Manaus teve o maior indicador de crescimento de violência do Brasil, se tornou a capital mais violenta do Brasil. O desemprego com a Zona Franca, temos mais de 250 mil pessoas procurando emprego nas filas do Cine. A questão da atividade informal, o nosso estado é o terceiro estado com o maior número de pessoas em atividades informais. Aí você diz, não tem problema, tem a precarização, porque eles não estão inseridos no sistema de proteção social e previdenciário. A mulher não recebe auxílio gestação, ela trabalha até os 9 meses, depois ela não tem com quem deixar o filho, tem que voltar a trabalhar, porque ela não tem carteira assinada. Sabe o que eu vejo de pior nessa história toda? É que essas pessoas não têm, elas entram nessa vida e não têm absolutamente nada para se fazer depois para melhorar na condição, a não ser ficar rico de alguma forma. Aí fica difícil, né? Porque o cara não estuda, só tem tempo mesmo para ir trabalhar, voltar para casa e virar essa bola de neve que apenas cresce. Então acho que a maior dificuldade aí é essa. Agora, eu queria que você pensasse aqui numa frase. Se eleito for, quais seriam as propostas? Bom, eu desenvolvi 12 linhas estratégicas de trabalho. Eu vou citar algumas porque o tempo vai ser pouco. Primeiro é fazer um mandato participativo, muito interativo com a sociedade. Um mandato que ouça a sociedade civil. O senador não pode ser um porta-voz de si próprio ou apenas um negociador de emendas parlamentares, secretas ou não secretas, com grandes grupos empresariais e com prefeitos. O senador tem que ouvir a sociedade. O que é mais importante para nós na nossa área de ciência e tecnologia? Na nossa política de juventude, nós precisamos lutar para ampliar o programa de menor aprendiz, o primeiro emprego, as oportunidades para os nossos jovens. Nós precisamos ter uma política de esporte e de cultura que abra espaço para a nossa juventude, para expressar os seus talentos e gerar neles a capacidade de voltar a sonhar. Nós precisamos incentivar todos os programas que possam gerar alternativa econômica.
desde o polo digital, incrementando o ensino do inglês instrumental, da informática, da computação, para aqueles jovens que são mais aptos para esse mercado. Nós temos hoje mais de 800 empregos disponíveis para você trabalhar em casa e ser um servidor, um funcionário de uma grande empresa multinacional, sem precisar sair de Manaus. E não conseguimos ocupar esses empregos com menor salário de R$ 5.000 mês. E tem salários de 15, 20 mil reais, que não são absorvidos. Eu conheço empresas daqui que têm que buscar esses profissionais em São Paulo, em Pernambuco e na Índia, porque nós não temos essa mão de obra disponível aqui. Olha, nós temos que focar nisso. Nós, um senador, não pode simplesmente deixar de olhar para isso. E o mandato participativo é interagir com a área de saúde, com a área de educação. O que é prioridade? Como nós podemos investir os recursos das emendas? O que eu preciso cobrar do governo estadual, o governo federal? Quais as parcerias com municípios e governos estaduais? Um senador tem que conhecer e se articular com todas as embaixadas de países importantes situadas no Brasil. Um senador precisa se relacionar com os fundos internacionais, especialmente com o Fundo Amazônia. Um senador tem que ser capaz de articular com os outros estados da Amazônia aquilo que é de interesse comum. Parece que nós estamos de costa para o Pará, de costa para o Acre, de costa para a Rondônia, quanto tantas questões importantes são para todos os estados, e a gente tem que superar esse provincianismo da nossa política. Um senador pode mudar, e mudar muito, aquilo que é mais essencial na política, a forma de expor para o restante do Brasil e do mundo a nossa Amazônia, não como problema, mas como solução para o Brasil. Então, há um campo imenso de questões que a gente vai trabalhar. A área de educação, nós precisamos avançar muito. Escolas de educação em tempo integral são importantes, mas onde não tem uma escola em tempo integral, você tem que fazer uma educação integral com projetos de contraturno, com esporte, cultura, qualificação, para não deixar os jovens ociosos à mercê de alguma coisa ruim que pode desviá-los do bom caminho. A gente precisa incrementar as parcerias com as empresas privadas para absorverem mais jovens. Nós temos muitos mecanismos e eu, como senador, vou lutar por isso. E, é claro, o setor primário, bioeconomia, meio ambiente. Hoje me perguntaram, mas você vai defender o meio ambiente ou vai defender o desenvolvimento e a produção? Vou defender ambos. Como é que você vai poder tornar uma atividade da pecuária, por exemplo, sustentável? Tendo desenvolvimento tecnológico, fazendo linhas de crédito de longo prazo, subvencionadas, em que o produtor que produz de forma antiga passe a produzir de uma forma sustentável e ele vai descobrir que com pastejo rotacionado, com recuperação de nascentes, com melhoria genética, com melhoria de pastagem, ele vai ganhar mais sem precisar desmatar. A gente sabe que isso é possível. Em alguns lugares da Amazônia vem sendo feito. Então, nós temos um caminhar a ser feito para que o povo do Amazonas seja melhor representado. A gente tem essa possibilidade e eu estou colocando o meu nome para isso. Eu só fiz aqui um pequeno resumo de muitas ações que podem e devem ser desenvolvidas por um senador. Um senador deve atuar, por exemplo, visitando grandes empresas nacionais e multinacionais para mostrar as vantagens comparativas da Zona Franca, fazer interlocução com o governo do Estado, com a Prefeitura de Manaus, para atrair, por exemplo, uma empresa de cosméticos. Nós não temos uma única empresa de cosméticos na nossa polo industrial. Isso já se fala há muito tempo, né? Pois é. E cadê o papel? O senador não é só para fazer discurso, bonito ou feio, ou só para apresentar a emenda parlamentar e aparecer nos municípios de 8 em 8 anos.